E é uma dicotomia aí, né? É. É uma coisa muito contraditória em algumas questões, né? E hoje, pela sua fala, né, nós estamos aqui diante de não sei quantas mil pessoas ou milhares, tomara que sejam milhares, né? Que é o objetivo do programa. E você traz isso com muita naturalidade, e eu tenho convicção que vai servir de, de fato, né? De exemplo para as pessoas lidarem não com a questão só da sexualidade, mas com os desafios que a gente tem na vida e que muitas vezes é, a gente tem a ideia das máscaras, né? Tem o mito das máscaras, quer dizer, quantas máscaras eu tenho que usar para viver nesse mundo? O ideal é não ter nenhuma, né? Você estar evidenciado na sua totalidade, mas infelizmente os aparatos sociais eles acabam te obrigando a isso. E eu acho que qual é a grande meta, né? E os grandes líderes que eu acredito e tomo como exemplo foram homens e mulheres que agregaram teoria e ação, teoria e prática, porque aí é o ato da coerência, né? E o ato da coerência, eu acho que dentro da questão da fé, ele é muito importante também, né? Ele é muito importante agregar é, teoria e prática. E aí vem a ideia da fé e da prática, né? Porque a gente tem que ser inteiro. Não adianta eu professar algo e viver outra coisa. Você mesmo vive essa experiência, como você disse, né? De uma forma dupla, e o quanto isso oprimia você no seu cotidiano, né? E hoje você é um cara que demonstra, na maneira de falar, uma felicidade, uma totalidade, uma compreensão de si próprio, um processo de autoconhecimento profundo e como você lida com naturalidade, para mim, é um ensinamento, né? E isso se aplica a qualquer setor de nossas vidas, porque para mim é um exemplo. Apesar de você ser muito jovem em relação eu tenho 52 anos, mas é um exemplo para mim também. Saiba disso, né? Porque eu acho que são experiências que nos completam, né? Eu acredito, assim, esse assunto ele acaba sendo necessário de ser abordado por conta da situação, né, de hoje, que é um programa, outras pessoas vão ouvir e vão assistir, e eu espero que essas pessoas se identifiquem com tudo que eu disse, né, e que encontrem um caminho de liberdade, né. Só que acho que uma das partes mais interessantes disso tudo é que dentro do tipo de fé que eu exerço hoje, isso sequer é uma questão, entendeu? Isso é sensacional. Isso, assim, eu preciso falar sobre isso pra mostrar caminhos pra outras pessoas, mas na minha vida pessoal, com as pessoas que estão Isso comigo, está naturalizado. isso é natural e eu não preciso ficar falando sobre isso, entendeu? Não é um debate, como eu falei antes, né, um É. Uhum. assunto que a gente precisa debater. Sim, Não aqui na verdade você traz como uma bandeira, uma luta sua, né? É, uma produção de representatividade que eu acho incrível, mas isso está naturalizado no seu cotidiano, né? E nas exatamente. questões da espiritualidade, que é algo que a gente traz no 1818, por entender que a sociedade precisa falar mais de Deus, falar mais de amor e falar mais de transformação. Assim como, por ter passado a maior parte da minha vida administrando essa situação, né, por um momento eu pensei, né, mas eu me resumo a isso, né, eu preciso ficar lidando só com isso, e hoje eu tenho a oportunidade de descobrir que o Vinícius ele vai além disso, né, que isso é É um uma parte. é um detalhe, entendeu? É, Uhum. Eu tenho outras coisas para desbravar na é. minha vida, eu não preciso ficar administrando essa situação. Será que alguém vai descobrir? Que alguém vai pensar? Eh, Isso, na verdade, é um assunto Livre, resolvido. Livre, tranquilo, né? tranquilo. Eu acho que isso é muito legal. Vini, em uma das suas histórias que você contou, você falou que desde criança você já experimentou algumas coisas meio paranormais, assim, que aconteciam na sua vida.
teve isso de fato? Teve outras ocorrências? Você viveu coisas paranormais? Eu achei interessante o cachorro mordendo o O sofá, cachorro né? mordendo o sofá. Eu achei isso um pouco até engraçado, né? A É. situação ali. Pra quem é daqui de Guarulhos, vai conhecer o Hospital Padre Bento, É. né? E eu cresci em um terreno atrás do Hospital Padre Bento. E eu não sei até que ponto, longe de mim querer propagar fake news aqui, né? Mas dizem que ali era um cemitério da cidade de leprosos que existia em Guarulhos, né? Há muito tempo atrás. E aí depois eles construíram aqueles conjuntos habitacionais do CDHU, né? Eu cresci ali, atrás do Hospital Padre Bento. E ali, né, era estranho, né? O meu pai, ele saiu dali por medo, né? Sério? Ele saiu dali por medo, porque, assim, era todo dia uma história nova. Meu pai fala, né? Aí são as palavras dele. Ele fala que ninguém foi feliz naquele lugar, né? Que na casa de todo mundo algum tipo de coisa acontecia, né? E ali, né? Eu vivi ali até uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. Eu lembro de ter tido as minhas experiências. Eu lembro de eu descer aquelas escadas daquele prédio correndo, porque eu ouvia alguém correndo atrás. E aí, né, eu ficava desesperado, eu ia correndo. Eu já caí muito na escada daquele prédio por causa Sei. disso. Tinha uma. Ali mais perto do muro, né? Porque no fundo do prédio tem o muro, que do outro lado é o Padre Bento, já o hospital. E. Tinha uma casinha que era tipo um salãozinho de festas do prédio. E o salão não era utilizado, porque todo mundo tinha medo de ir naquele lugar, né? O pessoal do prédio fazia festinha. As lendas urbanas ali. As lendas urbanas. Faziam festinhas e tudo mais, e essas festinhas aconteciam no estacionamento, na via do prédio. Ninguém tinha coragem de ir naquele lugar, né? Claro que eu era muito pequeno, pode ser que exista algum outro motivo, mas foi se criando ali uma coisa em volta daquela casinha. E aí depois, um tempo depois, eu comecei a ter... Foi uma coisa que eu tive por muito tempo na minha vida, né? Foi paralisia do sono. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas é um estado em que você fica semi-acordado, né? Você tá consciente, mas você não consegue mexer o seu corpo. E ali foi nesses momentos foi onde eu tive as minhas experiências mais bizarras, assim, de acordar de madrugada não, isso não aconteceu de verdade, né? Mas ver a minha irmã me sufocando, ou acordar de madrugada, olhar pro lado e aí quando você tenta virar o corpo, já não vai mais. Aí você como eu já acontecia direto, eu já sabia que eu tava paralisado. E são 3 irmãos, né? A gente dormia numa treliche, né? Meu irmão em cima, eu no meio e a minha irmã na cama gaveta, que abria a treliche. E ali aconteciam os piores pesadelos possíveis, assim. Eu sempre virava assim, aí via ela levantando, olhava pra mim e começava a gritar. E eu ficava naquela situação de tentar chamar minha mãe, mãe, até conseguir em algum momento. Imagino que devem ser sensações muito de desespero, né? Que você não consegue fazer nada. Você tinha mecanismos que você usava pra tentar, tipo, relaxar, voltar a dormir de novo? Eu começava, assim, primeiro pra sair da paralisia era perturbador, né? Não, eu tenho vergonha de falar dessa parte, mas vou chegar lá. Eu começava a tentar mexer a ponta dos pés, né? Até conseguir mexer o corpo inteiro. Mas eu ficava com muito medo, né? Porque depois que eu conseguia me mexer, eu ficava ali naquela situação de estar no escuro. Ele ficou vermelho mesmo, né? Porque é muito vergonhoso, assim. Ele ficou vermelho. Eu perguntei porque eu queria que você falasse. Aí eu cobria a cabeça e pensava na coisa mais feliz que eu conseguia me lembrar. E eu começava a cantar a música do Chaves. Aí eu ficava ali no escuro naquele momento. Chaves, Chaves, Chaves. Era a sua saída. A minha saída era o Pânico Chaves. noturno. Exatamente. Olha só, hein? Quem diria, hein? Até o dia pop, que teve né? Até o dia que teve um episódio de terror no Chaves, né? E acabou Aí ferrou. também. Aí acabou o conforto o seu no Chaves. subterfúgio foi por água abaixo. É interessante mesmo, né? A gente pensar essas particularidades, mas é muito próprio, né? Agora, é claro, né? Tô vendo na tela ali RPA Produções e
que é essa RPA Produções que toda hora aparece na tela? A gente fala tanto da RPA que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir que ela é sobre eventos. E nossa vida é cheia de eventos, né? A gente tem a festa da firma, tem as festas de final do ano. Então, se você quer fazer algo assim, tem a RPA Produções, que eles vão te ajudar em todo esse processo. Então, novamente, vou falar as redes sociais deles, que você pode entrar em contato pelo Instagram, que é @RPA Produções, ou também pelo site, que lá você tem uma ideia até melhor do que eles podem oferecer para vocês e dos serviços, que é www.rpaproduções.com.br.